E aí, pessoal, beleza? Um vídeo pós-jogo, Corinthians e Santos na Arena em Itaquera, o empate em 0-0, mas um empate em 0-0 bem movimentado, um empate em 0-0 que foi até um pecado o jogo acabar sem gols, porque foi um bom jogo. Se não tiveram chances extraordinárias ou muitas chances claras de gol, vamos dizer assim, né? A gente teve um duelo tático ali que foi muito interessante, né? Como eu havia dito no meu vídeo, os professores foram, acho que, o grande destaque desse jogo, né? Já era esperado e foi o que aconteceu em campo mesmo, né? Vamos aí tentar destrinchar um pouco o que foi esse clássico alvinegro na Arena Itaquera. Bom, o Corinthians, como eu havia dito, o Carille, ele com essa semana de trabalho, o Carille teve tempo para treinar o time, principalmente posicionamento. Ele fala isso na entrevista coletiva depois, né, que ele não tinha tido tempo ainda de treinar posicionamento do time, que ele não podia cobrar grandes coisas dos jogadores por causa disso, né, não teve tempo de treino, e com esse tempo de treino o Corinthians finalmente apresentou alguma coisa interessante. Finalmente o Corinthians fez uma grande partida. Eu acho que agora a gente pode dizer sim que esse foi o melhor jogo do Corinthians no ano, né? Se o Corinthians vivia de momentos esporádicos, tipo o primeiro tempo contra o Racing no jogo de volta, o jogo de ida também, o primeiro tempo eu acho que foi bem aceitável. Os clássicos, contra o Palmeiras o Corinthians não jogou tão bem, contra o São Paulo jogou um pouco melhor, mas também só em lampejos de futebol, né? Agora dessa vez não, dessa vez o Corinthians fez 90 minutos de um bom futebol, né? Então você vê a evolução do time, isso aumenta muito a expectativa ao longo do ano, né? Que agora finalmente o Corinthians parece que vai tomando uma cara. Bom, como eu tinha dito, o Carille, ele tem esse lado um pouco mais estudioso, né? Ele consegue, de certa forma, neutralizar. Eu falei isso no outro vídeo. Ele enxerga os pontos fortes do adversário e consegue, por vezes, tentar neutralizar, né? Não é todas as vezes que ele consegue. Dessa vez ele enxergou bem. O Santos gosta muito de tocar a bola, como a gente já sabe. Então o que o Carille fez? Ele adiantou a marcação para evitar que esse primeiro toque do Santos saia tranquilo. Então o Vanderlei, quando tinha a bola, ele não tinha para quem tocar. E não é aquela pressão de todo mundo correr para cima do goleiro, mesmo quando o Vanderlei tinha a bola com o pé. É aquela pressão de você montar a linha com os três atacantes na frente da zaga, onde a saída com o toque de bola nos zagueiros fica complicada. Isso acabava gerando um buraco ali entre o ataque do Corinthians e o meio-campo. Ali no meio-campo tinha um espaço um pouco maior, só que os jogadores do Santos tinham que voltar para buscar essa bola e os jogadores de defesa não conseguiam dar essa bola com tranquilidade. Foram raros os momentos em que o jogador do Santos conseguiu realmente receber ali no meio sem ter uma marcação já, né, receber a bola limpa, né, sem ter a marcação, justamente por causa dessa linha adiantada do Corinthians, que os caras conseguiam neutralizar o passe, então o passe não saía muito bom, o que gerava uma série de fatores, né? Eles não tinham uma boa saída de bola, logo o time não conseguia atacar. O Corinthians praticamente neutralizou o ataque do Santos no primeiro tempo com essa primeira linha de marcação ali. O Santos não conseguia ficar tanto tempo assim, eu acho, como gostaria com a bola, ou quando ficava com a bola, não ficava com ela limpa, ou com ela com chances claras de armar uma jogada, e o Corinthians conseguiu se impor nisso. No ataque, não tivemos grandes oportunidades do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu ser rápido na saída. Era uma coisa que a gente não via. O time do Carille se defendia muito bem nesse começo de ano, muito bem naquelas, né, com grandes falhas, principalmente por bola aérea, mas a saída de jogo não era rápida. E o Corinthians tinha essa saída muito rápida. O Santos acabou com um maior posse de bola no final do jogo, muito por causa disso. O Corinthians, quando pegava, ele conseguia atacar em velocidade, atacar rápido. E é aquela coisa de você concluir uma jogada. As finalizações não saíam como o time gostaria, a gente não fez o Vanderlei trabalhar como a gente gostaria, a gente não fez o gol, mas você finaliza a jogada. E isso mexe com o psicológico, tanto do seu time, que deixa ele mais confiante para conseguir fazer as jogadas, quanto o do adversário que fica preocupado. Eu acho que essa foi a tona, né? Foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Corinthians deixou o Santos preocupado. E o Santos, quando ficou preocupado, não conseguia fazer as suas jogadas com tranquilidade. No segundo tempo, o Sampaoli modificou o time, fez 2 substituições. O time começou a apresentar um pouco melhor, deu uma equilibrada
no jogo. O Corinthians não sofreu tanto, acho que dois momentos que o Corinthians sofreu um pouco mais foi quando o Cássio errou a saída de bola, principalmente a segunda, na frente do Cueva, não poderia acontecer. Ali o Cueva, se ele tivesse um pouco mais de tranquilidade, ele teria marcado sim. Mas o Corinthians se passou a sofrer, vamos dizer assim, um pouco mais as investidas do Santos, não deixou de continuar incisivo no ataque, de continuar partindo para cima. O Cleison finalmente fez uma bela partida. Para mim, o Cleison foi sim o melhor em campo. No primeiro tempo, disparado, todas as jogadas que ele ia para cima da zaga do Santos ele ganhava. O Pedrinho, um jogo um pouco abaixo, mas cumprindo muito uma função tática, que eu sei que muita gente não gosta. Se você for analisar, o moleque tem habilidade pra caramba, a gente quer que ele esteja lá no ataque brigando sempre, né, driblando, aliás, sempre. Mas é importante, a gente sabe que no futebol de hoje é importante essa recomposição, tudo, e você via muito o Pedrinho voltando para marcar e conseguindo, até por vezes, roubar essa bola. O Sornosa, muito mais na bola parada, ele é perigoso, mas sim, ele conseguiu dar, foi o passe, né? O Corinthians, como tinha que sair em velocidade, esse passe do Sornosa era muito importante e a maioria das vezes ele saiu. Ele errou um contra-ataque ali no primeiro tempo, que com certeza ia criar uma chance muito grande do Corinthians fazer o gol, mas enfim, no geral ele fez até que uma boa partida. O Bozelli, gostei muito, muito brigador, eu gosto muito desse estilo... vamos dizer assim, castelhano de jogador, esse estilo sul-americano, fora os brasileiros, que principalmente os argentinos são assim, uruguaios também, que é a briga o tempo todo. Então ele lutava pela bola, ele brigava pela bola, ele corria, ele dava espaço, só que a bola não chegava tão limpa para ele conseguir finalizar, né? Muito por mérito do Santos também, né? Mas com certeza é um jogador que vai evoluir muito e a gente vai ter dois centroavantes muito bons aí durante o ano, né? Uma prova dessa, uma prova dessa briga dele é o lance em que depois o juiz acabou dando impedimento, mas ele joga a bola na trave, que ele cabeceia praticamente uma bola quase rasteira, e aí depois o bate-rebate, o Vanderlei dá um toquinho, ele dá uma puxada, ali você vê como o cara briga pela bola, né? Em vários momentos ele ganhou essa bola ali já na frente, com essa marcação alta do Corinthians, e que nos fez criar oportunidades, tanto ele quanto o Cleison. Bom, o Wagner Love entrou no segundo tempo, aquilo que eu tinha falado, o Wagner Love é o nosso jogador de botar fogo no jogo, por incrível que pareça, apesar da sua idade, apesar de ele errar muito, o Wagner Love ele erra bastante, tempo de bola, ele erra passe, ele tenta dar umas esticadas e não consegue pegar, só que ele tenta coisas diferentes, né? Então se ele não serve para ser o titular absoluto do time, ele bota fogo no jogo. O primeiro lance dele já é ganhando do zagueiro e finalizando. Como eu falei, o psicológico da partida você ganha nesses momentos. A primeira jogada você já consegue finalizar, passar pelo zagueiro e finalizar, você põe uma pulga atrás da orelha dos jogadores de defesa, né? No geral, gostei muito do jogo do Corinthians. Era o que a gente cobrava. Eu espero que daqui pra frente a gente tenha um pouco mais de intensidade. Eu duvido um pouco que o Carille continue todos os jogos assim. O que se prova é o que ele sempre vem fazendo aí, né? Jogos de mais importância, o time joga com intensidade. Jogos decisivos, o time se prepara para aquele jogo decisivo. Jogos mais ou menos, o time aí entra um pouco relaxado, vamos dizer assim, né? Não tão concentrado, né? Com não tanta obediência tática. E aí o jogo tende a ser um pouco mais complicado, né? Eu achei um 0 a 0 muito legal, tinha muita gente na internet falando que o 0 a 0 não foi um bom jogo, mas foi um bom jogo. Não foi truncado, foi um jogo de... porque como você não tem aquela chance claríssima de gol, fica parecendo, né, que o jogo não foi lá essas coisas. Mas eu acredito que foi sim, acho que um dos grandes jogos do campeonato. Como eu falei, pro Corinthians não era tão importante, tanto pro Corinthians quanto pro Santos. Pro campeonato em si não é tão importante, parece que foi realmente algo de ego, aquela coisa dos professores mesmo. A coisa interessante foi os professores duelando, porque e os dois acabaram com o empate, eles acabam saindo invicto nessas sequências de clássicos da primeira fase. Agora o que importa é a segunda fase do Paulista. O Santos já está classificado, o Corinthians acredita que vai classificar já na próxima rodada, e lá na frente, quem sabe a gente se encontra de novo para ter um jogo
tão interessante quanto esse, né? É o que a gente espera e principalmente nós, torcedores do Corinthians, esperamos que daqui para frente o time possa ter esse tipo de desempenho até o final do ano. É muito difícil, é jogo quarta e domingo, muitas vezes o time vai entrar um pouco mais relaxado, como eu falei, mas eu acho que a gente tem muito a comemorar com esse jogo, né? Tem muito a agradecer ao São Paulo por ter mexido com o ego do Carille, né? E o Carille finalmente botou o time para jogar. Só para dar uma pincelada sobre a zaga, né, que a gente vem sempre criticando, eles não tiveram uma atuação tão ruim, né? Não teve erros claros, muito porque o time inteiro marcou muito bem, então não sobrou muito ali pela zaga. A velocidade é uma coisa que incomoda muito, né? Quando o outro time tem muita velocidade, nosso zagueiro é muito lento, mas fora isso, até que foi um jogo com segurança. E o Júnior Urso é um jogador maravilhoso ali no meio campo. Num dado momento, a gente conversando no grupo, o Ronaldo falou, acho que vai ser o motorzinho do Corinthians, e é verdade. Ele é o motorzinho do Corinthians, a gente já é um pouco dependente do Júnior Urso, que é um grande jogador ali no meio campo. Bom, não vou estender mais o vídeo, acho que eu consegui falar bastante sobre as minhas impressões do jogo. Vamos tocando o barco aí, Carille, tá no caminho certo, o Corinthians tá no caminho certo, sempre frisando na tecla de que eu acho que o Corinthians no segundo semestre vai estar com o time voando, se continuar nesse ritmo de trabalho. É o que nós esperamos e é o que eu acredito que vai acontecer. Bom, vou ficando por aqui, aqueles recadinhos de sempre. Se você tem um amigo corintiano, tá achando legal esses vídeos, mostra para ele, compartilha, curta a página, curta os vídeos e vamos dando esse feedback aí que a gente sempre pede pra gente cada vez mais fazer uns vídeos melhores, beleza? Vou ficando por aqui e quem te disse que só tem um jeito de torcer?